Verdade. Então vamos lá, é aula de história. Eu vou aqui só ver aqui uma página que eu vou passar para vocês copiarem depois da explicação que vocês vão ter. E aí eu vou printar aqui a tela, só um minutinho para eu mandar a imagem, certo? A gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, você já sabe que foi uma guerra catastrófica, certo? Matou muita gente. Teve muito desenvolvimento nesse período, mas teve muita... Foi uma tragédia, certo? Foi uma tragédia só. Então, vocês vão aí, eu vou passar lá no grupo de vocês as atividades. Essa atividade vocês vão copiar, certo? Deixa eu só voltar aqui. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas aí agora a gente vai ler para reforçar, já que é aula de revisão, que esse assunto eu já tinha dado. Eu passei já um vídeo sobre ele. Deixa eu passar aqui peraí. E você vai fazer sua prova tranquilinha, certo? Porque senão vai ser um problema só. Então, olha, nós vamos falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Foi uma guerra muito devastadora, matou muitos jovens, matou muita gente, muito homem, certo? Foi uma tragédia isso, certo? Quem sobreviveu ainda teve a questão da fome, né? Porque toda vez que uma guerra acontece, aí sempre tem essa questão da fome, né? Então a Primeira Guerra Mundial. Aí deixa eu só aumentar mais um pouquinho para a gente ver. Olha, aqui na Primeira Guerra Mundial nós temos, isso é aula de revisão, porque esse assunto já foi dado. Tem um vídeo no YouTube, eu já fiz esse vídeo com o capítulo todo. E vocês, eu suponho que tenham visto esse capítulo lá no YouTube, que eu passei para vocês como atividade da semana, da aula, certo? Aí, ó, na Primeira Guerra Mundial, nós temos aqui esse quadro, certo? Esse painel na estação de Montparnasse, lá em Paris, na França. Aí nós vemos aqui, olha, tanques, nós vemos trincheiras, nós vemos homem enfileirado, nós vamos ver metralhadoras. Aqui tem muita coisa, os exércitos, né? Nós estamos vendo gente nos fortes e tudo mais. Aqui tem metralhadora, tem um monte de coisa, certo? Então o início do século XX ele foi uma época de inúmeras inovações tecnológicas e culturais. Então teve muita coisa tecnológica que foi inventada nesse período e também teve muita coisa cultural. Mas, né, vocês vão ver que a situação... Peraí, vê se que eu vou botar aqui que o carro do lixo está passando aqui perto. Senão eu fico com fedor no meu nariz. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Tá certo. Aí, olha, então teve muita inovação tecnológica, certo? Muita inovação tecnológica e teve também muita coisa cultural. Muitas coisas aconteceram nesse período que transformou o mundo mais inovador, mais moderno e mais promissor. Aí, lembrar da Revolução Industrial que vocês já estudaram. Em 1789 surgiu a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial foi quando o homem fazia os produtos manufaturados à mão, né? E ele passou a fazer de forma industrial. Por exemplo, Joãozinho está vestido de camisa aí. Joãozinho está com a camisa? Tô, professor. Pronto. Essa sua camisa aí, na época
dos produtos manufaturados demorava mais ou menos uns 15 dias para ser feito. Era feito à mão. Mas com a Revolução Industrial, essa camisa ela era feita em 5 minutos, 4 minutos, com os teares, né? Os teares industriais faziam o tecido. Em 5 minutos, essa camisa que você está vestido aí, a camisa que eu estou vestido, vocês, todo mundo aqui está vestido com essas roupas, elas, antes da Revolução Industrial, demorava muito a ser feito, certo? Mas com a Revolução Industrial começou a ser feito bem mais rápido. Aí é claro que quando a pessoa ela tem muito produto, ela quer vender esses produtos, né? Quando ela tem aquele produto que demora muito, então ela também quer vender o produto e vende mais caro. Então tem essa questão na Revolução Industrial. Aí a Revolução Industrial, ela realmente revolucionou, ela se juntou com a ciência, com a tecnologia, aí teve um progresso muito grande, né? Então as pessoas, por exemplo, todo mundo tinha roupa, todo mundo tinha roupa, tinha as coisas, né? Todo mundo tinha os pratos de cerâmica. Aí então começou esse desenvolvimento todo. E também nas ciências, né? Sigmund Freud, né? Ele foi o pai da psicanálise, começou a analisar o comportamento humano, e Albert Einstein, que ele fez a teoria da relatividade geral, certo? A teoria da relatividade que até hoje está válida, e Albert Einstein foi um físico que ele é um cientista, né, físico, que ele pegou e desenvolveu essa teoria e até hoje é válida. Então, olha, do mesmo tempo que estava tendo esse desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e cultural, existia uma disputa muito grande, né, entre as potências europeias em áreas coloniais. Por exemplo, os britânicos, ele tinha lá o poder da Índia. Os franceses tinham o poder lá de parte da África. Os portugueses também tinham colônias na África, né? Que foi até 1900, 1950, ainda era domínio de Portugal. Então, essas potências europeias, elas queriam cada vez mais intensificar o seu nacionalismo e a concentração de riqueza. Além disso, né, as condições de vida dos empregados eram horríveis nos centros urbanos ali, né, nas cidades. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas... Joãozinho, tua rua é calçada? A minha rua professor. É calçada. Tem esgoto? Tipo aquelas tampas assim que fica no meio da rua, né? Tem não. Tem não. As pessoas botam as águas da pia, dessas coisas para o meio da rua, fica escorrendo pelo meio fio? Não, então tem esgoto. Tem esgoto aí. Deixa eu ver alguém mora numa rua que o povo bota água do banho, água da pia para escorrer pelo meio fio? Sim. A vizinha aqui. É a Ivoni que tá falando? É porque eu tô na outra tela, Ivoni. Pronto, então, Ivoni, mas todo mundo já viu, né? Todo mundo já viu que tem sempre essas pessoas que botam essas águas, né, para o meio fio. Mas na época da Idade Média, sabe o que acontecia? As pessoas pegavam e faziam o banheiro, e o banheiro, tudo que a pessoa fazia, cocô, xixi, tudinho, ia escorrendo para a rua, para o meio fio. Vocês sabiam disso? Meu Deus, professor.
Por isso, vocês já viram esses filmes de Idade Média, de luta, não sei o que, de cavaleiro, não sei o que. As pessoas, a rua é uma rua suja, escura, é uma lama preta, não sei o que. Já viram isso aí? Nunca? Eu nunca vi também não, professor. Nunca percebeu não? Pois toda vez que vocês verem um filme desse de Idade Antiga, Idade Média, que tem aqueles cavaleiros, as lanças, as espadas, olha como é a lama de lá. Aquela lama ali, ela está representando justamente essas coisas que as pessoas faziam, cocô, xixi, ia tudo para o meio da rua. Então as pessoas pisavam nessas coisas, né? Era uma cebosaria total. Então, Verdade, professor. Aí quando surgiu a peste negra, já ouviram falar da peste negra, né? Pronto, aí a peste negra quando surgiu, pegou, aí as pessoas não tinham muita higiene, aí matou muita gente, certo? Mas depois da peste negra veio aqui a Primeira Guerra Mundial. Então, da mesma forma, as condições dos operários nos grandes centros urbanos era muito deplorável. E a exploração da mão de obra barata nas unidades fabris ou nas fábricas, né, era o outro lado do progresso em curso. Então, por um lado, tinha o progresso, mas por outro, tinha as consequências do progresso. Então, muita gente com subemprego, muita gente trabalhando nas fábricas em condições subhumanas, né? Vocês viram essa semana, esse mês, aliás, a semana passada, que o dia 8 de março é comemoração ao Dia das Mulheres, não é isso? Por quê? Por quê? Ninguém sabe? Olha, deixa eu só falar com vocês aqui. Então, no dia 8 de março, né, as mulheres elas fizeram uma greve lá em Nova York. Então, por quê? Porque as condições de trabalho nas indústrias era horrível, certo? E aí elas fizeram a greve e o dono da fábrica pegou e trancou as mulheres lá dentro, as grevistas, e tocou fogo na fábrica, né? Botou fogo na fábrica e morreram mais de 120 mulheres, né? Morreram mais de 120 mulheres. Então, por isso que o dia 8 de março é em comemoração ao Dia das Mulheres, ok? Então, olha, por quê? Porque elas fizeram a greve, ou as pessoas queriam melhores condições de trabalho e fizeram dessa forma. Então tinha o progresso, né, o desenvolvimento das coisas, mas por outro lado tinha as consequências, que era justamente as condições horríveis, né, de trabalho. As pessoas nas fábricas elas não tinham banheiro para fazer as necessidades, não tinha lugar para deixar as crianças e tudo mais. Aí foi uma coisa muito horrível. Aí, olha, nesse contexto vai explodir a guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial. O conflito entre as potências europeias, ela ganhou um caráter mais amplo em 1917 com a entrada dos Estados Unidos. E a Primeira Grande Guerra, ficou conhecida na época porque ela revelava de um lado o progresso e do outro a face da tecnologia, que era a destruição. Nessa época, aí existe o que chamamos de Belle Époque, os contrastes da Belle Époque. Belle Époque quer dizer bela época em francês. Então, em 1871, 1914, tem uma rivalidade entre França e Alemanha, na linha do tempo aqui. Em 1914, houve o assassinato de Francisco Ferdinando, que é do Império Austro-Húngaro, e aí começa a guerra, né? Começa com o assassinato de Ferdinando, do príncipe herdeiro Ferdinando. Em 1914, e a esposa dele, né?
Em 1914, 1915 é uma guerra de movimento. Em 1916 a 18 é uma guerra de posição. E depois a entrada dos Estados Unidos na guerra acontece em 1917. Em 1918 a Rússia deixa a guerra. E em 1919 o Tratado de Versalhes. Vocês já ouviram falar no Tratado de Versalhes, né? Não? Sim, professor. O Tratado de Versalhes, sim, já. Pronto, então quem já viu, ouviu falar do Tratado de Versalhes, quem não, a gente vai ver agora. O Tratado de Versalhes é aquele tratado que foi feito na cidade de Versalhes, que promulgava o fim da guerra e as consequências de quem provocou a guerra, né? Aí a gente vai ver aqui. Olha, mas existia um contraste muito grande que é chamado Belle Époque. A Belle Époque ela é usada para designar o período de euforia, certo? O período de euforia e otimismo que antecedeu na Europa a Primeira Guerra Mundial, certo? Aí vocês vão pegar e escrever aí no caderninho de vocês isso aqui, ó, certo? Pode escrever isso aí no caderninho de vocês. Enquanto isso eu vou estar explicando aí. Vocês olham aí no caderninho de vocês. A expressão francesa Belle Époque, se eu perguntar o que é Belle Époque, é o período de euforia e otimismo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o que é a Belle Époque, certo? Na década de 1870 vai surgir a iluminação elétrica. Vocês Deixa eu perguntar aqui a vocês. Vocês têm 14 e 15 anos, né? Vocês passaram por aquele apagão que deu no Nordeste, não foi isso? Lembra? Faz uns 5, 6 anos? Lembra não? Aí o Nordeste ficou sem energia. Ficou sem energia da tarde até de madrugada, né? Até meia-noite, se eu não me engano, 8 horas da noite. Deu um apagão geral no Nordeste, todo mundo ficou agoniado, as coisas na geladeira, e os negócios, e os celulares, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, e a internet estava muito ruim. Então isso faz uns 6 anos, 5 anos. Então, e aí a gente vê a importância da energia elétrica, né, nas nossas vidas. Nessa época, até 1870, não tinha iluminação elétrica, certo? Imagina aí a gente andar pelas ruas escuras. As únicas coisas que iluminavam as ruas eram umas lamparinas que botava querosene. E não enxergava muito, né? Não dava para enxergar muito. Aí era muito distante uma da outra e quase não iluminava as cidades. Aí apareceu o fonógrafo, que é a vitrola, né? Que hoje nós escutamos música em MP4, não sei o que, mas antes era em disco, certo? Eu acho que vocês já viram algum filme que tinha aquelas vitrolas que tinham um negócio parecendo um ouvido. Já viram? Nunca ouviram um fonógrafo, não? Aquele que parece um ouvido? Tá certo. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí, olha, apareceu o telefone. O telefone não era desse tipo que a gente tem hoje. O telefone era uma caixinha que ficava num determinado ponto. Aí alguém pegava, ligava para aquela caixinha, dizia: olha, eu quero falar com Yasmin de Mangabeira 7. Aí a telefonista saía da cabine, ia lá em Mangabeira 7 chamar a Yasmin, e a pessoa lá ficava esperando 2, 3, 4 horas para falar com a outra pessoa, certo? Aí depois foi o telefone de casa, o telefone daquele que tem um disco assim, que tem uns números e a pessoa rodava o disco, certo? E agora nós temos os telefones smartphone, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Aí veio também o automóvel.
O automóvel, ele é uma invenção moderna, certo? E essa invenção moderna, ela vai revolucionar o mundo todo. Então nós temos aí, certo, esses inventos que a população fica maravilhada com essas tecnologias. Aí essa chamada de Belle Époque, certo? A Belle Époque é isso, é o período de euforia e otimismo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Aí, ó, nas grandes cidades, esse entusiasmo se manifestava no mundo elegante das exposições universais, das artes, do espetáculo e da mulher e da moda, que tinham Paris como modelo. Por exemplo, Paris era o modelo de tudo que era chique, tudo que é chique. Vocês já ouviram falar dos perfumes franceses, né? Que são os melhores perfumes do mundo, né? São os melhores perfumes do mundo. Tudo que é chique, essa seda é francesa, esse vestido é da França, esse vestido é muito bom. Então tudo que era de coisa boa era Paris, era a França que era o modelo. Aí a burguesia vai se enriquecer com a industrialização e aí a burguesia vai colocar todo o seu gosto na Europa toda e vai assim espalhar para o mundo todo. E a sociedade, claro que não vivia só de beleza, né? Na virada do século XX. Muita gente, muita agitação política, certo? Sobre a questão do nacionalismo, o sentimento de revanchismo, a rivalidade entre as nações europeias, as disputas entre os países desenvolvidos, certo? Quem era mais desenvolvido que o outro? Você me prejudicou nos anos passados, eu vou prejudicar você agora. Aí tinha a questão desses sentimentos que estava em toda a Europa, né? E daí cada um queria se armar da melhor forma possível para a guerra, né? Então, enquanto a Inglaterra ela fazia um tanque, a França ela fazia 10 metralhadoras, enquanto a Alemanha fazia deixa eu ver aqui, um míssil, né? Míssil não tinha nessa época não, né? Mas eu estou botando assim. Aí a Portugal ele fazia um revólver. Então tinha cada um se armando da melhor forma possível para enfrentar a guerra, para lutar, porque eles tinham essa raiva um dos outros. E aí a concentração de riqueza nas mãos das elites industriais, comerciais e financeiras fez aumentar a desigualdade entre ricos e pobres. Então as pessoas mais ricas, né, com muito dinheiro, e as pessoas pobres bem miseráveis. Aí o operariado, que ele era explorado e descontente com seu trabalho nas fábricas, quase não se beneficiava com os desenvolvimentos tecnológicos. Então tudo que estava se desenvolvendo era para os ricos. Nenhum da gente pobre não tinha condição não. Ninguém tinha condição de ter um carro, de ter um telefone, de ter roupa boa, né? Por quê? Porque a gente trabalhava muito para enriquecer a burguesia, as elites industriais. E aí as pessoas ficam descontentes, é claro, né? E tem essa questão da rivalidade das nações que vão sempre disputar, como eu disse a vocês, aqueles territórios das colônias da África e da Ásia, que vai gerar essa enorme tensão na Europa, certo? Muitos historiadores afirmam que a Europa da Belle Époque era um mundo tranquilo sobre um barril de pólvora, né? O povo achava que estava indo tudo bem, mas não estava. Aí tem uma foto da Torre Eiffel de 1889, ela foi construída em aço, né? E ela é o símbolo da modernidade e do progresso, certo? Então aí, ó, desde 1889 que a Torre Eiffel tá lá, ó, do mesmo jeitinho, certo? Então, ó, cada novo impasse, então, a cada novo impasse, os países mais poderosos
eles intensificavam seus aparatos militares, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. O país mais rico, ele tinha mais armas, né? E aqueles países mais pobres, eles começaram a produzir também mais armas, se preparando para a guerra. E aí, em 1914, o conflito se tornou inevitável e daí acabou a Belle Époque. Aí nós temos as tensões e disputas que nós vamos ver na próxima aula. Vocês vão pegar, vão copiar a foto que eu mandei no caderno de você, no grupo do WhatsApp. Essa é a atividade de hoje, tá certo? Bom dia para